Vamos lá, meu amado. Eu quero ministrar a palavra do Senhor para você. Já são 7h30, 19h30. O relógio não para. Mas eu não vou despedir você sem ministrar a palavra que o Senhor me deu. Já há alguns cultos, eu não sei se você se lembra, há 15 dias atrás, eu preguei uma mensagem aqui e eu disse para você, eu vou continuar falando disso. Eu vou continuar ministrando sobre isso daqui a 2 cultos, porque no domingo passado foi o encerramento da conferência de mulheres. E eu não pude, então, ministrar esse assunto que eu já estava ministrando. Mas hoje eu quero encerrar essa ministração, essa pregação, que você vai se lembrar, assim que eu começar a trazer ela de novo, né, na pauta dessa pregação aqui, dessa mensagem. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, antes de entrar na palavra propriamente dita. Você sabe que o Senhor, Ele tem compromisso com o encontro que Ele promove. Eu vou repetir, o Senhor, Ele tem compromisso com os encontros que Ele promove. E esse aqui é um encontro promovido pelo Senhor. É o encontro do noivo com a igreja, é o encontro da igreja com o noivo, espiritualmente falando. É o encontro da comunhão da igreja, né? O Senhor, Ele promove isso. E eu penso, querido, que o Senhor ama essa comunhão. O Senhor ama ouvir o som da sua igreja. O Senhor ama ouvir as canções que a igreja canta, que a noiva canta. Eu penso que o Senhor, Ele ama as declarações de amor que a noiva faz a Ele, né? Eu fico imaginando o Senhor ouvindo você, louvando, e muitos chorando, quando você louva, e você adora, e você canta, e você expressa, você chora, você fala palavras, você levanta as suas mãos, você se rende. E eu fico pensando o Senhor lá do trono, olhando tudo isso, recebendo tudo isso, né? Porque Ele vê. Quando você está falando, orando, cantando, louvando, o Senhor te vê. Você atrai o olhar do Senhor para a tua vida. E aí, querido, quando Ele vê o seu desejo pelo seu toque, sabe? Eu estou aqui porque eu desejo o toque dEle. Ele ama, sabe o que Ele ama? O Senhor ama a santidade da igreja. Pensa numa coisa que o Senhor ama: a santidade da igreja. Quando o Senhor vê que você se apresenta diante dEle, a Bíblia diz lá no Salmo 24, que nós devemos nos apresentar a Ele de mãos limpas e coração, isso fala de santidade, de pureza. E eu fiquei imaginando o quanto o Senhor ama a santidade e a pureza da noiva. Você sabe, querido, que o mundo ele tem tido uma visão da noiva do Senhor como uma noiva suja. Eu disse aqui no último domingo que eu estava pregando. O mundo tem uma visão da igreja desses últimos dias, de uma igreja estranha, de uma noiva que parece que já não é mais do jeito que era noiva antigamente. Parece que a noiva tem se perdido no meio desse caminhar, no meio desse tempo, no meio dessas gerações que vão se levantando, essas novas gerações. E não importa se é geração A, B, C, Y, Z. Não importa, porque para cada geração, querida, existe um movimento no mundo espiritual. E todas as gerações, elas são muitas vezes arroladas num mover espiritual que necessariamente não é o mover de Deus. E as gerações, elas vão sendo arroladas, elas vão sendo colocadas, e muitas vezes, imperceptivelmente, elas vão sendo, sim, envolvidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Elas vão sendo envolvidas num estilo de vida que, se nós não tomarmos cuidado, nós, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, nós vamos tomando a forma, nós vamos nos tornando iguais, nós vamos nos tornando parecidos. E você sabe, querido, que o pior é que o mundo sabe que isso não é a identidade da noiva. Até o mundo sabe.
Porque quando eles olham para nós, eles esperam ver em nós a diferença da noiva. A diferença. O viver diferente. O falar diferente. O caminhar diferente. O viver diferente. Eu estou falando da noiva do Cordeiro. Que nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos agir como o mundo age. Querido, não quero de novo trazer aqui uma ministração e você sair daqui dizendo, meu Deus, eu estou todo errado, eu estou todo condenado. Esse dia o bispo pregando, ele disse isso. Eu falei, é verdade. Eu não quero trazer peso para você. Eu quero te libertar. Eu quero dar para você o norte, o caminho, para você se manter na pureza da noiva. Diga, a pureza da noiva. O que você disse? Está todo mundo aqui? Então deixa eu ouvir mais alto. Pureza da noiva. Querido, porque é essa noiva pura. É essa noiva que a Bíblia diz que um dia vai ser apresentada. Sem mancha. Sem mácula. Sem defeito. Pura. Vestida de santidade. Essa é a noiva que eu creio que vai ser apresentada para ele naquele dia. Eu quero ler um texto com você para começar a pregar. Esse texto se encontra em Mateus 22, de 1 a 14, nós vamos ler juntos. Na mesma versão, se você tiver a Bíblia NVI aí, em português. Mas se você também não tiver, você pode acompanhar aqui. Ou, se você entende que as versões são diferentes e pode ter alguma coisa escrita diferente aí na sua Bíblia, mas que é a mesma coisa, então você pode acompanhar na sua Bíblia. Que é difícil a gente ter as mesmas versões bíblicas impressas, né? Por isso que a gente dá a oportunidade para você ler aqui no telão. Não estou incentivando você a não trazer Bíblia, pelo contrário. A noiva anda com a Bíblia. Mateus 22, de 1 a 14. Olha esse texto comigo. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O rei preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o campo, outro para os seus negócios. E os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, note isso. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem
emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pai, esta é a tua palavra, e eu me coloco à tua disposição, como uma voz nesse altar, Deus, para trazer entendimento ao teu povo, e olhar a tua bondade sobre nós, o que o Senhor já fez, está fazendo e fará, e nos trazer, Senhor, a consciência de que tudo que era necessário, o Senhor já nos deu, o Senhor já nos entregou, o Senhor já fez, para que nós pudéssemos ter direito a participar desse banquete. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, amados? Escute, essa parábola, ela representa o reino celestial de Deus. O que essa parábola representa, amados? O reino celestial de Deus. É isso que essa parábola representa, o reino celestial de Deus. E ela representa também a festa de casamento que está sendo preparada para aquele grande dia em que o noivo virá buscar a noiva. E nós já sabemos que a primeira coisa que haverá no céu, após a entrada da noiva no reino celestial, será a bodas do Cordeiro. É isso que haverá no céu, no primeiro momento em que a igreja adentrar a Jerusalém celestial. Essa parábola fala que um rei, ele preparou um banquete para o casamento do seu filho. O seu filho ia se casar, então o rei preparou um banquete. E essa festa, esse banquete para aquele rei, ela era de suma importância, era muito importante, porque era honroso para todo rei, era honroso para toda pessoa de destaque numa sociedade judaica, que quando um filho ia casar, uma festa de casamento era oferecida. Todo rei oferecia uma festa de casamento, que a Bíblia chama de bodas. Nessa festa de casamento, então, eram enviados convites para essa festa. E além de convites para essa festa, queridos, geralmente a cultura, a tradição judaica diz que o dono da festa oferecia também as vestes para aquele banquete. Percebam que aquele que convidava para a festa possibilitava a entrada na festa pelas roupas, pelas vestes nupciais proposta para aquele banquete. Quem decidia a roupa? O rei. O rei decidia o tipo de roupa que aquela pessoa ia usar. E todos os convidados, eles deveriam se apresentar naquela festa vestida com as vestes adequadas para aquela festa. Pois bem, a Bíblia diz que então o convite foi feito para um povo. O convite foi distribuído para muitos daquela cidade. Era a parábola que estava sendo contada. Aquele povo que foi convidado representava o povo judeu, o povo de Deus. A Bíblia diz que ele veio para eles, porque foi por meio deles que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo é a raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi. Ele nasceu de um povo, ele nasceu do povo de Israel. Você está entendendo? E aquela boda foi oferecida exatamente para aquele povo. E a Bíblia diz que aquele povo desprezou aquele convite. Aquele povo não fez caso daquele convite. Aquele povo que era a elite da sociedade, a Bíblia diz que eles não atenderam o convite daquele rei. Não só desprezaram, mas a Bíblia diz que eles maltrataram e até mataram os servos do rei que saíram anunciando que haveria um banquete. O que é isso, pastora? Eu não quero me ater muito nisso não, querido, hoje. A verdade é que eles não aceitaram o convite, eles não atenderam, eles não quiseram, eles não desejaram participar daquele banquete, daquelas bodas. E aí, o Senhor manda sair. Era para eles.
Aquela festa era para ele, para o povo de Deus, para o seu povo, mas porque eles não fizeram caso, então o Senhor disse para eles: vai pelas ruas, vai pelos becos, vai pelas esquinas, e toda pessoa que vocês encontrarem pelo caminho, diga a eles que eles estão sendo convidados para um banquete. O que será que tinha nas ruas? O que será que tinha nos becos? Eu fiquei pensando, o que será que tinha nas esquinas? Que tipo de pessoas tinha no caminho? A ponto de o rei dizer, eram para eles, mas eles não quiseram, então eu abro o espaço para aqueles que não eram dignos, para aqueles que não tinham direito. Eu abro a porta desse banquete para aqueles que não tinham probabilidade alguma de estar nesse banquete. Pastora, quem são esses que estavam nos becos, nas esquinas, nas ruas? Diga o seu nome. Foi lá que Jesus te encontrou. Eu fico pensando, Senhor, onde eu estava? Quem eu era? Quando o Senhor lançou o convite para mim. Quando o Senhor disse que haveria uma festa no céu e que Ele estava me convidando a fazer parte dela. Escuta, olha para mim, olha para mim. Que possibilidade tinha de você fazer parte disso? Qual era a possibilidade de eu e você, igreja, fazer parte disso? Que direito nós tínhamos de nos assentar numa cadeira daquela mesa, que será posta naquele dia, onde o próprio noivo estará servindo um banquete, ele é o rei, que convidou a todos, indistintamente, que o convite era para todos. Mas a Bíblia diz que porque rejeitaram, não vão ter direito de entrar na festa desse casamento. Os que aceitaram foram de vestes. Eles foram com vestes apropriadas. E você já imaginou, querido, que honra que era para uma pessoa receber um convite desse? Que não era de qualquer pessoa, era de um rei. O rei estava propondo uma festa e dizendo: olha, eu estou propondo essa festa e eu convido você a vir participar dela, se banquetear dela comigo. É o meu filho que está se casando. E porque o meu filho está se casando, eu estou dando uma festa. E você é o convidado de honra para essa festa. Só tinha uma condição. Tinha que estar vestido com uma roupa específica. Quando o rei disse: ó, já que eles não quiseram, tudo bem. Não vai ser em vão. A festa vai acontecer. Diga para o irmão que está ao lado, independente de quem quiser ou não, a festa vai acontecer. Diga, o banquete vai acontecer. Vai haver um banquete, uma festa no céu, para todos aqueles que atenderem o chamado, o convite do rei. E o rei está convidando os que estavam na esquina, nas vielas, nos becos, nas encostas. Querido, o Senhor foi, Ele mandou ir. Ele disse: vai lá nos lugares onde estão os sujos, os mendigos, os maltrapilhos. Vai lá onde estão os pobres, os nus. Vai lá onde estão os maus e os bons. Olha, querido, que Deus maravilhoso. Não havia um justo sequer que pudesse atender os critérios. Mas Ele disse: vai lá e chama os bons e os maus, porque eu vou dar uma roupa. Eu vou dar uma roupa apropriada para eles entrarem nesse banquete. Nós não temos não, querido, mas Ele tem e Ele dá. Nós não podemos, mas Ele pode e Ele faz. Ele troca essas vestes sujas. Aqueles mendigos maltrapilhos, eu penso no aspecto daquela festa. Eles entravam naquele banquete, querido, tudo de vestes nupciais.
O banquete era fornecido pelo rei, assim como as vestes. Você percebe? Que ele não é um rei injusto, ele é um rei justo. Que ele oferece o banquete, fornece a vestimenta. Ele fornece o banquete e oferece as vestes nupciais para você estar nesse banquete, nesse casamento. Pastora, o que significa essas vestes nupciais? Bom, nós precisamos entender. Primeiro, aqueles homens, mulheres que foram convidados, que estavam lá na rua, no beco, nas vielas, eles encheram aquele lugar. Eles encheram aquele lugar, eles aceitaram o convite do rei, eles se vestiram e eles foram para aquela festa. Eles encheram aquele lugar, olha ao teu redor. Nós vamos encher aquele lugar. A Bíblia diz que lá haverão homens de todas as tribos e línguas e povos e nações. E ele dirá, esse vem de lá, esse vem de lá, esse vem de lá, esse vem de Osasco. Esse vem lá de Limeira, né? Vem lá de Limeira. Você está em Limeira agora? Você está onde, lá? Portugal. Você vem de lá. Vem de lá. De Cotia. Só que lá nós vamos estar todos vestidos com as mesmas vestes. Vestes sacerdotais, vestes nupciais. Vestidos para o banquete. Nós vamos estar vestidos de dignidade. Porque não dá para participar da festa do banquete de um rei vestido de qualquer forma. Tem uma vestimenta adequada, tem uma vestimenta apropriada, tem a vestimenta certa, para que você possa entrar em Jerusalém, se assentar naquela mesa. Olha, querido, um fato aconteceu naquela festa, porque era inaceitável que o convidado não fosse trajado com as vestes nupciais. Ele tinha que ir trajado com aquelas vestes que o rei propunha, porque ele fornecia as vestes. Ó, vai ser essas vestes aqui. Todo mundo coloca essas vestes aqui. Querido, uma pessoa que não está vestida com a veste apropriada para o banquete de um casamento, destoa. Você já foi num casamento onde as madrinhas tinham que usar uma paleta de cor? Tinha uma lá, se a paleta era verde, ela estava usando rosa. Você já imaginou um negócio desse? O que acontece? Todo mundo sabe, essa roupa não está apropriada. Tem alguma coisa estranha com essa roupa. E aquele convidado que chegou naquela festa, que a Bíblia diz que depois que ele entrou, depois que ele já estava lá, o rei notou que existia alguém lá com vestes inapropriadas para o banquete. Imediatamente, porque isso era inaceitável para qualquer banquete de casamento, era inaceitável. O que demonstrava, pastora, quando um convidado ia com uma roupa diferente ou inapropriada para aquela festa? Demonstrava que aquela pessoa não reconhecia a excelência daquela ocasião. Demonstrava que para aquela pessoa, aquela ocasião não tinha importância alguma. Mas eu quero te dizer que há uma festa sendo preparada, e todos aqueles que estarão naquela festa estarão com uma veste real, estará com uma veste que o próprio Senhor Jesus preparou para todos nós. E só vai estar naquele banquete quem estiver vestido com essas vestes nupciais. Só que lá no meio daquela festa havia um convidado destoando tudo lá. Ele aceitou o convite. Você percebe que o problema aqui não foi não ter aceito o convite?
Porque muitos vão aceitar o convite para estar lá. Muitos. Quanto o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado nas nações da terra. Quanto o Evangelho do Senhor Jesus tem chegado, sendo propagado. Muitos têm ouvido o Evangelho do Reino e têm aceitado o convite para estar lá naquele dia. Muitas pessoas por medo do inferno, não é nem por amor ao céu. Muitas pessoas por medo do inferno, que ele tem se chegado a Deus, tem se convertido a Cristo e tem dito, eu só não quero ir para o inferno, mas amar o céu é outra coisa. E muitas vezes você está longe, ela até quer, ela aceitou o convite, mas vestir as vestes é outra conversa. Está revestido de vestes nupciais. Por isso que ele diz que muitos serão chamados. Mas você está fraquinho, mas você está aí, né? Eu quero estar lá. Eu aceitei o convite. E eu quero estar lá. Então eu digo, Senhor, me veste. E essa veste é para ser vestida todos os dias. Pastora, me fala que veste é essa? Você sabe o que simboliza as vestes nupciais? A justiça de Cristo. É isso que simboliza as vestes nupciais. Para nós, povo de Deus. As vestes nupciais simbolizam a justiça de Cristo. Sabe o que significa isso? Uma roupa nova que se substitui o velho homem. Significa que o novo homem, ele está vestido com vestes novas. E a velha vida dele já não faz mais parte, não cabe mais na nova vida dele. Ele já foi revestido de obras novas. E as obras velhas, antigas que eram más, elas já não fazem parte mais da vida desse povo de Deus que aceitou o convite e se vestiu de justiça de Cristo. Significa também a pureza do coração da noiva. Uma pessoa que está vestida com vestes nupciais, ela tem um coração puro. Isso fala do quê, pastora? Fala de caráter transformado. Porque quem não tem caráter transformado, querido, é porque ainda não está vestido de vestes nupciais. Não vai ter direito. Não vai poder sentar. Se o nosso caráter não for transformado, se você é um homem que ainda vive dentro da realidade do reino de Deus, você aceitou o convite, mas você não mudou os seus hábitos. Você continua pensando, agindo, você continua fazendo as mesmas coisas que você já fazia lá na velha vida. Significa que você não trocou de vestes ainda. Porque um homem novo, uma nova criatura, não pode mais viver como se estivesse na velha vida. Pastora, o que eu fazia? Não faz mais. O que eu pensava? Não pensa mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o coração puro da noiva. Pastora, mas e tudo aquilo que eu fazia errado, que ainda hoje insiste em fazer parte da minha vida? Eu sei que é errado, pastora. Eu sei que é errado. Você sabe, querido, que quando o pecado ele toma uma dimensão na vida da pessoa e ele se torna deliberado, peca sabendo que está pecando e peca gostando do que está fazendo, está consciente que está pecando, mas virou transgressão. É o transgressor que transgride. O transgressor que transgride, querido, ele sofre consequências de um transgressor. Pastor, e se não muda? Aí vira iniquidade. E a iniquidade, querido, na grande maioria das vezes, a iniquidade
já não dá mais espaço para o arrependimento. Não dá mais. A pessoa está num nível, e aquilo se tornou tão normal para ela, que ela já não sente mais o temor. Já não sente mais o temor. Aquilo já se tornou uma iniquidade. O coração dela já se tornou tão sujo, está tão longe da pureza, que ele não sente mais nenhum problema em viver aquele estilo de vida. Pastor, o que mais significa essa veste nupcial? Significa a santidade necessária para ter o direito de participar do banquete. Eu disse o quê? Diga: santidade necessária para participar do banquete. Sabe o que significa isso, querido? Compromisso genuíno com Deus. O que é de Deus faz parte da minha vida, o que não é, não faz, e ponto, acabou. É de Deus? Eu quero. É de Deus? Tem espaço, pode vir, eu quero. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que se veste com essas vestes, que está sendo preparada para o dia do casamento, esse discerne, e ele diz: opa, espera aí, isso aqui não é de Deus, isso aqui não vai chegar até mim, isso aqui não vai fazer parte da minha vida, isso aqui já não me cabe mais. Terrível homem que eu era, sanguinário. A Bíblia fala de Davi, que era um homem sanguinário, querido, que Deus era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi deixou de viver muita coisa, porque ele era um homem sanguinário. Ele queria ver sangue. É verdade, ele era um homicida. A Bíblia diz que Davi era um homicida. Mandou matar o melhor amigo. Por causa do quê, pastora? Por causa do pecado. Ah, pastor, essa aqui que era uma mulher muito bonita, né? Ah, pastor, era um homem muito bonito. Você sabe o que é interessante? Que Davi poderia ter evitado tudo isso, nem chegando na sacada. A primeira vez que ele chegou, ele viu, isso não foi pecado, porque ele chegou e ele viu, não estava lá a mulher. A Bíblia diz que ela estava lá tomando banho, né? Ele poderia ter visto e não ter pecado? Claro, ele poderia ter visto e saído: Deus, me perdoa porque eu vi, né? Mas, olha, querido, se ele tivesse saído da sacada, o problema foi que Davi não saiu da sacada. Sabe o que ele fez? Ele fitou bem o olhar naquilo que ele estava vendo, saiu, e sabe o que ele fez? Ele voltou no outro dia. Ele voltou na sacada de novo. Isso aqui já virou transgressão já. Agora ele já está vendo. Ó, querido, agora ele já está olhando com intenções. Agora ele já está deliberando como que eu vou fazer para ter essa mulher para mim. Estou falando de mulher, mas posso falar de tantas coisas. Posso falar de roubo. Ó, querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu posso falar até de tráfico de droga. Ah, pastora, você acha que aqui não, só lá em Portugal, né? Moçambique. Aqui não, né? Aqui em São Paulo, você acha que tem isso aqui na igreja? Ah, eu acredito que não também. Acredito que na igreja não. Mas sabe as facilidades? Eu já vi gente aqui, voltar para a velha vida, de onde saiu, e voltar a traficar. Sabe por quê? Porque já deixou de ser pecado, aí já passou a ser iniquidade. Foi traficar de novo, voltou ao velho homem. Eu poderia ficar aqui no Davi, mas deixa eu ir para frente aqui. É porque você sabe, né? Que o Davi transgressor, ele pecou, transgrediu, daí a pouco ele mandou o amigo ir para a guerra, colocou o amigo na primeira fila e foi.
tudo deliberado, trazer a mulher para um relacionamento extra conjugal. Lã, pode me dar retorno no chão, por favor? É que um homem, quando ele decide que ele vai viver na iniquidade, ele faz coisas, você vai, não ri não, tá? Que até o diabo duvida. Até o diabo duvida. Ele é capaz mesmo de fazer isso? Até o diabo fica... E o diabo não precisa fazer nada, não. Basta ter uma sacada e uma mulher bonita lá do outro lado. E aí, pastor? Aí virou iniquidade já, querido. Mandou matar o amigo, levou a mulher para dentro de casa, do palácio. Teve relacionamento com ela. Mentiu para o amigo. Só que a mulher ficou grávida. Filho, não pense você não, todo pecado tem consequências. Vai vir à luz de uma forma ou de outra. E nós já sabemos o que Davi passou por causa desse pecado. Você lembra? Pastora, o que você está falando? Eu estou falando, filho, que eu quero o bem para você, igreja. Assim como Deus, Ele quer o teu bem. O Senhor diz para você se afastar de tudo que pode te afastar dEle. Que o pecado causa essa separação. E a Bíblia diz, querido, que a noiva, ela deve se vestir para o banquete. Escuta, olha aqui para mim. Do que a noiva deve se vestir, pastora? A Bíblia diz que a noiva, ela deve se vestir de linho fino para o banquete. A Bíblia diz que a noiva deve estar vestida de linho fino para as bodas. Apocalipse 19, leia comigo 5 em diante. Olha o que está escrito aqui. Então, veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, o João falando, ouvi semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Até aí, por favor. A sua noiva já se aprontou. Ai, querido, mas eu achei tão lindo isso. Isso fala do quê? De uma noiva que já está preparada. De uma noiva que já está à espera do noivo. Eu estou falando aqui, querido, que havia uma alegria. Ele disse, havia uma alegria naquele momento de dar brados, de se alegrar, de se regozijar, porque chegou a hora do casamento, e a noiva já se preparou, já se aprontou. Foi o que João viu. A noiva já está preparada, você está entendendo? Existe uma noiva que já está preparada para o casamento. Onde ela está, querido? Aqui, diga eu estou preparada. Fui eu que o João viu. Quem foi que o João viu? Eu. Preparada, pronta. Essa noiva pronta, pastora, como que ela estava vestida? Eu falo para você como ela estava vestida. Versículo 8. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Diga puro. Como que era o linho? Puro. Era brilhante, mas era puro. E o linho fino são o que, pastora? São os atos justos dos santos. Olha aí. A nossa justiça em Cristo são as nossas vestes. E a Bíblia diz que a noiva já está pronta, porque foi dado a ela se vestir de linho fino. Foi dado a ela. E o anjo disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são
as palavras verdadeiras de Deus. Pastora, em poucas palavras, fala para mim o que significa esse linho. Esse linho, querido, significa para nós, simboliza para nós pureza, justiça e santidade. Diga pureza, justiça e santidade. Tá, e como que era esse linho? Puro. Pastora, por que ele fala que era linho puro? Era vestida de linho, que era um tecido muito nobre, reluzente, de tão branco reluzia. Por quê? Vestes brancas fala de santidade. E por que puro, pastora? Lá em Deuteronômio 22:11 fala de uma lei, que existia uma lei, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia uma lei, que não se devia misturar tecidos como lã e linho. Era uma lei imperada, era no imperativo, não faça isso. Não use roupa feita de mistura de tecidos como lã e linho. Por isso que ele está dizendo ali que o linho da noiva, a roupa da noiva, a roupa que a noiva estava vestida para aquela festa, que ele viu a noiva pronta, vestida de linho puro. Por quê? Porque a lei dizia que não se deve misturar linho e lã. Tem que ser linho puro. Fala para o irmão que está do teu lado, tem que ser linho e linho puro. Tem que ser linho e linho puro. Fala do outro lado. Ah, não é qualquer linho, tem que ser linho e linho puro. O que fala o linho? Santidade, pureza, separação. E a lã, pastora? Por quê? O que tem de mal na lã? Não tem nada de mal na lã, por si só. Escuta. A lã, o linho, enquanto simboliza santidade, pureza, separação. A lã, ela simboliza humanidade, vida comum, que se mistura com as impurezas. Você está entendendo? A lã, ela simboliza isso. De onde vem a lã? De animais que se misturavam com a sujeira, com o que não era puro. Então a mistura do lã e do linho tornava o linho sujo. Por isso que Deus diz que as vestes da noiva tem que ser linho e linho puro. Porque a lã, querido, a lã, ela traz consigo um mau cheiro na sua origem. Por quê? Porque é de animal, enquanto o linho é de vegetal. A lã, ela traz consigo um mau cheiro vindo da sua origem. Mas à medida em que a linha da lã é produzida para se fazer roupa, para se tecer roupa, aquele cheiro ela vai sendo amenizado. Só que quando uma pessoa ali, naquele tempo, na lei, ela vestia uma lã, por exemplo, para trabalhar. Estava frio, ela punha uma de lã para trabalhar. O que acontecia? Ela suava. Ela suava, e o cheiro que ela exalava, porque a lã esquentava o corpo dela, e aquele suor ficava num cheiro. Você sabe, querido, que eu conversando com uma irmã da conferência, ela disse para mim, que enquanto estava acontecendo a conferência, ela falou que, pastora, os 3 dias, primeiro Deus me tirou de um lugar onde eu estava, e eu sei o que Deus falou para ela naquele dia, no primeiro dia da conferência. E depois, quando a pastora Gia estava pregando no domingo, o Senhor começou a falar da essência, do nosso cheiro. Não, no sábado, a pastora Antônia falando do nosso cheiro, do cheiro da flor, do cheiro que a flor produz, que cada flor tem um cheiro diferente. Que cheiro você tem produzido? Qual é o teu cheiro? Qual é a tua fragrância? Ela diz ali, Deus começou a falar com ela, e ela dizia que ela sentia um mau cheiro. Só que perceba, esse lugar estava cheio de flor e estava cheio de perfume, porque eu vim borrifando um ar puro, um ar, como que é? Um bom ar. eu vim borrifando um bom ar para que esse ambiente fosse impregnado de um cheiro gostoso, né? Fragrância
de adoração. E ela disse para mim, eu senti um cheiro ruim, um mau cheiro, pastor, eu senti um mau cheiro. Só que Deus falava para mim, esse é o teu cheiro. Esse é o teu cheiro. Esse é o cheiro que eu sinto vindo de você. Filha, você está cheirando mal por causa dos teus pecados. Isso não foi condenação, foi libertação para ela. Que ao mesmo tempo que ela teve a consciência, meu Deus. Pastora pregando no domingo, a pastora Gi falando das raízes, do legado. Ela disse, pastora, no mesmo instante que eu senti aquele cheiro ruim que Deus me fez sentir, Ele falava assim, ó, teu jardim está seco. Teu jardim está seco. Teu jardim é tua família, os teus filhos, está seco. Só que tem raízes lá, filha. Ainda tem raízes lá. O Senhor falou para ela, tem raízes lá ainda. É só você começar a mexer nessa terra. É só você começar a mudar os teus comportamentos. É só você mudar o teu estilo de vida. É só você se arrepender dos teus pecados. Primeira essência. É o que o Senhor quer que nós sejamos para Ele. A primeira essência. Está entendendo? A primeira essência, filha, é a essência pura. A pastora Gi falou, não foi a pastora Antônia, é o cheiro. É a essência pura de uma flor que não tem mistura. Não tem mistura. Não tem contaminação. A sujeira da lã não pode sujar o linho da noiva, querido. Você não pode tratar como comum a mistura do mundo com a igreja, a mistura de uma vida mundana com uma vida de santidade. Não dá, não pode ser misturado. Não tem pureza nisso. É o menor sinal, você vai falar, meu Deus, isso não, isso contamina as minhas vestes. Você está tão quietinho, né? O problema não era a lã, era a mistura. Porque a vida comum é normal. O problema é a mistura, quando você quer colocar o profano no santo. Você está entendendo? Tiago 3, 11, 12, já estou terminando, como o bispo diz, daqui umas 3 horas. Acaso, o Tiago disse, 3, 11, 12, acaso pode sair água doce e água amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou você é, ou você é. Porque você não é opção para você. Você não ser, não é uma opção mais para você. Você já não é seu mais, você já não se pertence a si mesmo. Agora já não vive mais você, agora é Cristo que vive. Tiago está dizendo, querido, que uma pessoa não pode ter comportamentos opostos, como ser ao mesmo tempo uma pessoa de Deus e uma pessoa do mundo que profere bênção ao mesmo tempo que profere maldição. Você precisa ser uma única fonte. Você precisa mudar os teus padrões e ter consistência moral e de caráter. Você já viu crente mau caráter? Crente da religião dos crentes, eu já vi. Mas crentes em Jesus eu nunca vi. Porque os crentes em Jesus têm o seu caráter mudado verdadeiramente pelo Cristo. E você passa a ser como Ele é.
a pensar como Ele pensa. Você tem a mente de Cristo, porque a sua mente é transformada. Vou terminar. Apocalipse 19, 8 e 9. Eu já li, mas eu enfatizo com você de novo. Eu enfatizo para você que a noiva, ela tem permissão. Esse versículo diz, no Apocalipse 19, 8 e 9, que a noiva, ela tem permissão. Foi dada para ela a permissão. Quem deu a permissão? O noivo, o rei. Já deu a permissão para que ela se vista com o linho mais puro, mais branco, mais fino. Escreva essas coisas. Que felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 22, 12 e 14. Eis que venho em breve, ou eis que venho sem demora. A minha recompensa, diz o Senhor, está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele mudou? Ele vai mudar? Felizes, ele diz, os que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Uau! Aleluia! Felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Talvez, querido, tem pessoas aqui hoje que sabem, reconhecem da necessidade de lavarem as suas vestes. Pastora, eu sou essa pessoa. E olha, querido, eu não estou aqui para te apontar dedo, para te condenar. Eu estou aqui te apontando o caminho. Se está com as vestes sujas, precisa lavar suas vestes. E o noivo, ele está te dando a oportunidade para lavar as tuas vestes pelo seu próprio sangue hoje, para que você tenha o direito de entrar em Jerusalém pelas portas, uma igreja lavada, uma igreja remida. De repente tem pessoas aqui, pastor, eu desejo voltar ao lugar da santidade, porque por um momento, pastor, eu desviei o meu foco e eu me perdi no meio desse turbilhão de coisas que são apresentadas a mim, que hoje é assim, filho, um clique já te leva a coisas que, está falando o quê, pastor? Eu estou falando de pornografia, estou falando de adultério, estou falando de jogos de azar, estou falando de golpes. Quantas pessoas dão golpes aí, querido? Tá? Eu levei um golpe no dia que a minha filha estava no olho do furacão, saindo, correndo da cidade dela, ano passado, correndo da cidade dela, para poder se abrigar numa outra cidade, de um outro estado, de carro na estrada. E eu falando com a minha filha, de repente o sinal parava. Querida, e eu falando com ela, e ela postando lá, está tudo bem, estamos saindo, postando no Facebook, postando no Instagram, para que a família, os familiares, os amigos ficassem tranquilos, que eles estavam bem. De repente, querido, um WhatsApp com a foto da minha filha, dizendo, mãe, está tudo bem, só que eu não estou conseguindo fazer os meus pagamentos, eu preciso pagar tal conta. Querido, na hora eu nem pensei. Ai, pastora, como que você pode cair num golpe desse? Caí, querido, caí. Porque eu estava com foco na minha filha que estava lá nos Estados Unidos, fugindo de um furacão. Porque tem gente ruim nesse mundo. E sabe o que é pior? Pode ser qualquer um. Pode ser que não seja alguém lá das Filipinas, pode ser alguém daqui mesmo, que usou um número de WhatsApp, entrou, colocou a foto da minha filha, se passando por ela, tinha informações porque colheu nas redes sociais, sabia que eu era mãe. Tem de tudo. Aí eu disse, foi um segundo, né, Júnior? Não foi um segundo da hora que eu cliquei, que eu mandei, falei, ai, eu acho que eu levei um golpe. Quando eu vi,
Já não tinha mais o que fazer. Na hora eu chamei o banco. Na hora. Foram segundos, querido, eu chamei o banco. Sabe o que eles disseram? Se o dinheiro estiver na conta, nós vamos estornar para você. Mas se não tiver... E em segundos, querido, ele já faz uma coisa mais manobrada, que entra e sai numa velocidade. E o banco, ó. Sabe o que eu disse para o banco? Seria tão simples vocês evitarem esse tipo de golpe. Um valor acima precisa de um tempo para ser legalizado lá, de cair lá e de ter acesso a ele. Para transferir, para mudar de conta. Não existe isso, querido. Era só bloquear ali, pelo menos por um tempo. Porque quando a gente cai em si, a gente descobre que já foi, não tem mais o que fazer. Parece que hoje já existe um esquema do banco, de um valor tal, um valor X. Eles precisam colher os dados da pessoa que está enviando, assim, ó, eu precisei mandar R$1.000 esses dias, eu tive que pôr minha cara lá para eles verem que era eu. E isso é muito bom. Mas o que eu estou falando para você, filho, eu estou falando que existe ruindade no coração do homem. De repente, você é um desses que desejam ter acesso a esse reino celestial, amém? Assim como eu, você é um desses que deseja ter acesso a essa mesa do banquete, dizer, eu não quero ficar de fora. E dizer, Senhor, que não seja eu aquele que vai estar com as vestes sujas naquele dia, que vai ser impedido de entrar lá. Que não seja eu, diga que não seja eu, Pai. Diga, Senhor, se houver algo em mim que eu preciso colocar diante de Ti, para que o Senhor saiba que eu me arrependo, que eu estou consciente das minhas vestes sujas, e que as minhas vestes precisam ser lavadas, para que se tornem puras, nova, para que eu possa entrar em Jerusalém. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu vou pedir para que o Lan solte uma canção. Sabe, querido, e nessa canção, essa canção diz que um dia eu quase desisti de tudo, sabe? Um dia eu quase parei. Um dia eu quase voltei atrás. Um dia eu quase me sujei. Mas eu me lembrei que o Senhor, Ele não desiste de mim. E é isso que eu quero que você saiba nesta noite. Que o Senhor não desiste de você. E aí, se você quiser, você pode vir aqui à frente como tem uma atitude de arrependimento. E dizer, Senhor, eu quero voltar. No lugar da santidade. No lugar do arrependimento. No lugar da pureza. Eu quero voltar, Senhor. No lugar das vestes brancas. Eu aceitei o convite, mas eu quero estar lá. Em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos. Nesse final de culto. Deixa Ele falar o teu coração. Quase. Esse é o Deus que eu amo. É verdade, Deus. Não tinha consciência. Que mesmo tão distante não me abandonou. Tudo meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador.
a te dizer que Ele é o lugar, Ele é o lugar que você precisa estar. Vem deixar no altar tudo que te afasta dEle. Vem colocar no altar tudo que te afasta da presença dEle. Nós ainda estamos nessa ministração. Dizer para Ele: eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo. Eu reconheço, eu me afastei. Eu me apeguei com tantas coisas, Deus. Eu me envolvi com coisas que te desagradam. Os meus olhos se voltaram para coisas profanas, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Meu Jesus. Este homem, Senhor, este homem, ele sabe os caminhos que ele tem andado, Senhor, onde os pés dele têm pisado, onde as mãos dele têm tocado, Deus. É um povo santo que o Senhor vem buscar, Jesus. É um povo santo com vestes novas. Te ama. O Senhor está dizendo: rompa, meu querido. Rompa com isso que te afasta de mim, diz o Senhor. Rompa com isso que te esfria. Rompa com tudo isso que esfria o teu coração. Então, confessa o teu pecado para Ele aí, então. Se arrependa diante dEle aí, então. Retorna para Ele aí. Por favor, retorna para Ele. Encontra o caminho de volta, filho. Filha. O Senhor te oferece as mãos e diz que vem. Encontra o caminho de volta. Você se perdeu, mas eu te encontrei. Você pode ter se perdido, mas eu te encontrei. Lugar seguro. Você foi encontrado de novo. Por te amar. Você está disposto, diz o Senhor. Está disposto a deixar tudo? Está disposto a entregar tudo? O que você precisa entregar? Você sabe. Você sabe o que você precisa deixar. Não vou mais te deixar. Oh, meu amado, és o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. É tudo, deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Oh, 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 oh. Põe a mão nos teus olhos, filho, diz assim: Pai, purifica os meus olhos. Põe as mãos nos teus ouvidos e diz: Pai, purifica os meus ouvidos. Põe a mão na tua boca e diz: Pai, purifica os meus lábios. Põe a mão no teu coração, meu amado, e diga: Pai, purifica o meu coração. Coloca a mão na tua cabeça. Diga: Pai, purifica os meus pensamentos. Coloca a mão em você mesmo assim e diga: Pai, purifica as minhas vestes. E se preciso, troca
as minhas vestes para o teu louvor e para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor não muda. O Senhor é esse Deus imutável. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja amada, igreja linda. Que o Senhor guarde o teu coração e que você guarde o teu coração nele. Que todos os dias da tua vida a glória do Senhor resplandeça sobre o teu rosto e te dê a paz. E essa paz que excede todo entendimento guarde a tua vida, o teu coração em Cristo Jesus. Diga amém e graças a Deus. Antes de ir embora, dá mais um abraço, pelo menos 7 pessoas, e diga: vai abençoado, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, solta de novo esse louvor, deixa tocando, por favor. Aleluia. Quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. Canta isso pra ele e diga: